Se você se interessa pelo tema empreendedorismo, mas está assustado com esse monte de guru de internet que diz que você vai ficar rico da noite para o dia com um monte de fórmula mágica, você está certo de estar desconfiado. Empreendedorismo se aprende com ciência, método e com professores que são conceituados, que sabem do que estão falando. Professores das universidades, professores das faculdades, conceituadas. E foi isso que a gente fez em fevereiro, lançando o nosso programa Empreendedor Mestre, um programa de formação em empreendedorismo e negócios. Milhares de pessoas entraram na primeira turma e não só aprenderam com todos esses professores e professoras, mas hoje fazem parte de uma comunidade de negócios que fazem negócios entre si e aprendem junto sobre esse tema tão interessante. A gente vai lançar agora a segunda turma desse programa de formação em empreendedorismo. E a aula inaugural vai ser dia 28 de julho, um domingo às 8 horas da noite. Se inscreve, não perde essa aula não, que você vai ficar encantado como ficaram os milhares de alunos e alunas que se inscreveram na primeira turma. Um abraço e até lá! Muito bem, rapaziada, estamos começando o nosso Desperta de hoje, quarta-feira, 17 de julho, 7h02 da manhã. Estamos ao vivo, horário de Brasília. Muito obrigado pela parceria de todo mundo, muito obrigado pela companhia de todo mundo que já está por aí. Nós estamos ao vivo em todas as redes sociais, no Twitter, na Twitch, no Facebook e no Instagram, principalmente nos nossos canais no YouTube. Então, bom dia para quem nos acompanha aí no canal do ICL Notícias, no canal do Eduardo Moreira e no canal do Leandro Demore. É muito bom ter a sua companhia. Se você está chegando por aí, vá deixando o seu comentário nas nossas caixas de comentários, vá deixando o seu like, ativa o sininho, assina o canal, mas sobretudo você pode compartilhar este programa. Clique aí no link de compartilhar, mande no seu grupo de Zap, mande para as pessoas que você acha que tem que estar mais bem informadas, que andam mais ou menos informadas, ou que andam mal informadas, ou que andam bem informadas, mas podem estar mais bem informadas também. Nós todas as manhãs estamos aqui às 7 horas da manhã, horário de Brasília, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo e, claro, trazendo o contexto de como as coisas se dão também neste mundão de meu Deus. Muito obrigado para quem nos acompanha também na TV aberta. Sim, se você quiser acompanhar este programa pela televisão aberta, sem usar a sua internet, você pode nos acompanhar lá em Salvador, na Bahia, pela TV Quirimurê, em São Paulo pela TVT e agora a nossa nova parceira de transmissão aqui na rede Desperta de Comunicações, Pedro Falcão, a Pop TV lá em Porto Alegre. Também 2 emissoras de rádio transmitem este programa todos os dias das 7 às 8 horas da manhã, horário de Brasília. Você pode nos ouvir pelo bom e velho radinho, principalmente para quem está no carro e tem o hábito maravilhoso de ouvir rádio noticioso. Você pode nos ouvir pela Rádio Brasil Atual e também pela Rádio Heliópolis. Muito bom dia, Heliópolis. Muito bom dia, pessoal que nos acompanha pela Rádio Brasil Atual, né, o Pedro Falcão? Tá com menos frio hoje? Hoje tá um calorzinho gostoso, hein? Tá light, 13 né? graus? 13 graus. Tá, hoje tá praticamente verão, dá pra sair quase pelado hoje, né? Perto do frio que a gente passou. Aliás, o clima vai melhorar nas últimas semanas no sentido de não estar tão frio, né? A gente estava acostumado com essa palavra veranico no sul do Brasil, mas agora parece que o Brasil todo vai ter que aprender essa palavra, né? Porque temperaturas se elevam no meio do inverno, era o que acontecia principalmente no extremo sul do Brasil, em maio, mas agora parece que está tendo veranicos no meio do inverno no Brasil inteiro, é o que diz a temperatura, a previsão para essa semana aqui da Clima Tempo, né? Após um início de inverno característico com 2 ondas de frio em sequência, o tempo volta a mudar no Brasil. Nos próximos dias, uma nova massa de ar quente se estabelecerá na faixa central do país, favorecendo o retorno das temperaturas elevadas. Tempo seco no inverno brasileiro, portanto um pouco mais quente agora a partir dessa semana. A projeção de temperatura para os próximos dias, que começa no dia 18 de julho e se estende até o dia 25, portanto de hoje / amanhã até a semana que vem. De acordo com o mapa, a elevação vai ser menor um pouco do que o habitual em algumas regiões, mas no geral no Brasil todo a gente tem um aquecimento da temperatura, né, que passa inclusive pelo sul. Estava fazendo um frio, aliás, histórico. A gente viu várias imagens aí do Uruguai, da Argentina, lugares onde neva pouco ou quase nunca, né? Tava nevando, um frio extremo no extremo sul. Aqui no Rio Grande do Sul, em especial, tava muito frio, né? Fazia anos que não se viu um inverno tão frio assim, mas
aparentemente foi um amor de 2 semanas, desapareceu já, né? Essa semana já esquentou bem aí hoje, mais ou menos 13 graus, o que na comparação tá ótimo, né? Eu tava saindo de casa de manhã às 5h30 da manhã com sensação negativa, né, Pedro? Temperatura de 2, 3 graus, mas sensação de -1, -2, -3, até teve um dia que tava a sensação com bastante vento, muito úmido, chovendo e com muito frio, as duas coisas ao mesmo tempo, né? Aparentemente, por enquanto, agora na próxima semana, teremos temperaturas mais amenas no inverno. Mudanças climáticas podem deixar dias mais longos, notícia publicada aqui pelo iclnoticias.com.br, estudos publicados na revista Nature Geoscience nesta segunda-feira indicam que as mudanças climáticas estão afetando diretamente a rotação da Terra. Segundo cientistas, os padrões de temperatura e precipitação têm tirado o planeta do próprio eixo, o que resulta no prolongamento de duração dos dias. Em um dos estudos, os pesquisadores apontaram que a mudança de rotação da Terra ocorre devido ao avanço do derretimento das calotas polares na Groenlândia e na Antártica, os 2 polos do planeta. A quantidade extra de água antes congelada tem se espalhado pelos oceanos, principalmente na região equatorial. Isso, portanto, altera a distribuição de massa do planeta e, consequentemente, a própria rotação. Como explica o autor do estudo publicado pela revista PNAS e professor de Geodésia Espacial do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, o Benedict Soya, quando a água está congelada nos polos, a Terra tem uma rotação mais rápida. Por outro lado, como ele explica, à medida que o degelo ocorre e a água se afasta do eixo do planeta, é diminuída a velocidade de rotação da Terra. A comparação que ele faz aqui é igual quando uma patinadora artística dá uma pirueta, vejam só a comparação, né? Primeiro segurando os braços perto do corpo e depois esticando-os. A rotação inicialmente rápida se torna mais lenta porque as massas se afastam do eixo de rotação, aumentando a inércia física. Que negócio brutal, né, Pedro Falcão? Até a rotação da Terra vai ficar mais lenta. Faz sentido, né? Para mim, pelo menos, sou um leigo, né? Se você aumenta a massa. Quando você treina, Pedro Falcão, para fazer a rotação, aquela, né? Você faz, né? A olímpica, aquela, né? Você coloca a mão para cima, assim, né? Coloca a mão para cima, assim, daí gira mais rápido, daí faz assim, gira mais devagar, né? Então é a mesma coisa que o cara tá falando, né? Quando a água tá congelada lá em cima, nos polos, tá tudo mais juntinho assim, e aí quando vai pro oceano fica aqui, o braço aqui, e gira mais devagar. Isso faz parte também das mudanças climáticas. O Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, na Suíça, um autor de um outro estudo, né, publicado pela Nature Geoscience, afirma que as alterações climáticas estão fazendo com que o eixo da rotação da Terra se mova e parece que, em retorno, o movimento angular dos eixos também alteram a dinâmica do núcleo do planeta. Portanto, podemos ter aí dias mais longos, né? Porque a explicação faz todo sentido, né? Eu que sou leigo fico chocado, né? Mas temos os cientistas aí para nos guiar nessa história toda, né? Seca afeta 10 mil pessoas, isola comunidades e causa desabastecimento no Amazonas. Começou mais cedo esse ano do que no ano passado. No ano passado nós tivemos seca também na região norte. Mostramos aqui vários rios importantes da região, que são rios inclusive navegáveis, dos quais depende inclusive a economia local, transporte de pessoa, transporte de mercadorias, deixaram de ser navegáveis por um bom período do ano. Esse ano a gente já tinha antecipado aqui, inclusive, lendo notícias a respeito, começou mais cedo, né? Com pouco mais de 17 mil habitantes, o município de Envira, localizado na região sudoeste do Amazonas e distante 1.200 quilômetros de Manaus, já sofre com os impactos daquela que pode ser a maior seca dos últimos anos no estado, segundo o governo estadual. 10 mil pessoas já foram afetadas pelo fenômeno, que também tem isolado comunidades, encalhado embarcações e causado problemas de abastecimento de insumos no município. O cenário que se desencadeia em Envira é esperado para todo o estado do Amazonas. O governo prevê que a situação neste ano pode ser ainda pior do que aquela vivida no ano passado, quando foi registrada a maior seca da história do Amazonas. Até o momento, 20 das 62 cidades do estado já estão em situação de emergência. Em Manaus, o Rio Negro desceu 54 centímetros só em julho.
A estiagem do ano passado também afetou o município de Envira, isolando comunidades e trazendo problemas de abastecimento. No entanto, neste ano, o fenômeno começou mais cedo por lá. No dia 16 de julho de 2023, o rio Tarauacá, que banha a cidade, media 8 metros e 55 centímetros. Neste 16 de julho, portanto, exatamente um ano atrás, hoje o rio está a 5 metros e 26. Então, no ano passado estava aí 3 metros acima do que está, do que a gente está presenciando esse ano. Portanto, já começou muito mais cedo a seca em vários municípios e a tendência é que ela piore. 20 cidades já decretaram situação de emergência por conta da seca, o que pode superar o recorde de 2023. Lembrando, para quem não conhece a região, né, essas cidades, aqui parece pertinho, né, o Pedro Falcão? Vai ali de Juruá até não sei o que, né? Sai aqui do rio, aqui desse ponto aqui, vai até ali, daí você fica 3 dias num barco, né? É longe pra caramba isso aqui, são distâncias absurdas, né? E essas cidades, no geral aqui, quase todas elas, se não todas elas, dependem dos rios, porque as pessoas se movimentam pelos rios e a carga também se movimenta pelos rios. Possivelmente a gente vai ter que ter operações aéreas esse ano, como teve no ano passado, para suprir as necessidades de várias dessas cidades. Isso aqui é uma região gigantesca, né? Letícia tá lá na fronteira, né? Porto Velho lá embaixo, isso aqui, sei lá, deve dar meia Europa esse pedaço aqui, se é que não dá uma Europa inteira, né? Muito bem, dados da Defesa Civil apontam que quase 7 mil pessoas já foram impactadas pela seca nos rios Tarauacá e Envira, na sede do município, e outras 3 mil sofrem os efeitos do problema na zona ribeirinha. A situação é tão crítica que fez com que a prefeitura também decretasse situação de emergência. Ministério Público Federal e IDEC pedem 1,7 bilhão ao WhatsApp por violação de dados dos brasileiros. O Ministério Público Federal e o Instituto de Defesa dos Consumidores entraram com uma ação civil pública contra o WhatsApp e pedem que o aplicativo de mensagens da Meta, a antiga Facebook, pague indenização de 1 bilhão e 700 milhões de reais por danos morais coletivos. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados também foi ajuizada por resistir em fiscalizar a plataforma. Segundo o Ministério Público Federal e o IDEC, o WhatsApp violou os direitos dos usuários no Brasil ao forçar a adesão às novas regras do aplicativo. Na ação, a Meta não apresentou em 2021 as informações necessárias sobre as mudanças em sua política de privacidade. O Ministério Público Federal afirma que as práticas do WhatsApp desrespeitam vários dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e violam garantias previstas no Marco Civil da Internet e no Código de Defesa do Consumidor. Diz o comunicado do Ministério Público Federal: a empresa violou direitos dos usuários do aplicativo no Brasil ao forçar a adesão às novas regras e, com isso, viabilizar a coleta e o compartilhamento abusivo de dados pessoais com outras plataformas do grupo Meta, entre elas o Facebook e o Instagram. O MPF e o IDEC calculam o valor da multa levando em consideração as penalidades impostas ao WhatsApp na Europa. De 2021 a 2023, a União Europeia impôs à Meta multas de 230 milhões de euros por omissões e ilegalidades na política de privacidade do aplicativo. Se o pedido de condenação for acolhido pela Justiça Federal, o pagamento de multa será destinado a projetos financiados pelo Fundo de Defesa de Direitos Difusos aqui no Brasil. Em 2021, o WhatsApp atualizou a política de privacidade, mas não esclareceu aos usuários sobre suas alterações. Segundo o MPF e o IDEC, os usuários do aplicativo receberam apenas um aviso breve e genérico sobre as mudanças e, caso não aceitassem, seriam bloqueados. Ainda segundo o MPF e IDEC, ao aceitarem a nova política, os brasileiros deixaram que diversos dados pessoais, como nomes completos, fotos de perfil e listas de contatos que estavam no WhatsApp, portanto, seus contatos pessoais do seu telefone, né? Isso é informação privada, sua, né? Imagina o risco do compartilhamento dos seus contatos pessoais, para golpes e outras coisas mais também, né? Os usuários permitiram que isso fosse compartilhado com outras ferramentas da Meta sem o devido aviso. Ou seja, Pedro Falcão, a sua lista de contatos do WhatsApp foi compartilhada com o Facebook e com o Instagram. Para quê? Para vender porcaria, para vender publicidade na sua timeline. Sabe, cara, às vezes tu passa por um negócio no Instagram e tu pensa, não, aqui é um ambiente seguro, aqui eu não vou cair em um golpe. Então, né?
Só que depois você descobre que as maiores picaretas vêm lá, cara. Não, sabe quando você tá tendo uma conversa, eu tenho essa discussão com vários amigos, né? E alguns deles falam que a gente fica vendo pelo em ovo, mas sabe quando você faz uma conversa por zap com alguém? Ah, vou trocar de moto, vou comprar uma moto. Aí você vai pro Instagram, tem anúncio de moto. Aí você fala, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui, né? Bom, aparentemente tem alguma coisa errada mesmo, né? Na verdade tem alguma coisa certa do ponto de vista das plataformas, né? Elas mudaram, vocês entenderam o caso, né, gente? Elas mudaram a política de privacidade do WhatsApp, onde você clicou OK e leu uma frase curta sem ser devidamente informado, porque vamos lá, o WhatsApp é uma plataforma que promete comunicação privada e inclusive faz marketing em relação a isso, dizendo que ela é criptografada de ponta a ponta, que nem mesmo as pessoas que controlam o WhatsApp, que é a empresa Meta do Facebook, têm acesso às nossas conversas, porque a nossa conversa é gerada no nosso celular, ela é criptografada ali, ela é enviada pela rede, se ela for interceptada no meio do caminho, por ela ser criptografada, ela não pode ser desvendada. Então o próprio marketing do Facebook, ele é feito em cima disso, né, da criptografia, de que ela não pode ser lida, de que é privado, de que não sei o que, mas nós autorizamos aí, sem a devida atenção, sem a devida informação, sem a gravidade da informação, sem explicar exatamente para as pessoas o que estava acontecendo, que esses dados, inclusive a nossa lista de contatos, segundo a denúncia, contatos, tá? Fossem compartilhados com o Facebook e com o Instagram. Esse é o caso. Agora, a ver se a justiça aceita, isso aqui é uma ação histórica no Brasil. Não tem nada parecido em termos de pedido de multa com o que está acontecendo com o WhatsApp nesse momento e, de novo, espelha muito do que acontece na União Europeia. A União Europeia é muito mais restritiva com essas plataformas, não tem medinho de plataforma, não, multa mesmo, regula mesmo, né? Claro que tem o lobby das plataformas, os caras investem muito dinheiro, corrompem a política, corrompem parlamentares, europarlamentares, tem uma bancada tech na Europa também, em vários países, mas a coisa lá é bem mais estreita, tem menos margem para as plataformas do que em vários outros lugares do mundo. Então, de novo, ação histórica aqui no Brasil, né? E o problema é o TikTok comunista. O TikTok comunista que é proibido, né? Porque rouba informações, né? Esses aqui não. O WhatsApp não, né? Servidores do INSS decidem entrar em greve por tempo indeterminado. Os servidores do Instituto Nacional de Seguro Social entraram em greve nesta terça-feira, portanto ontem, por tempo indeterminado. Entre as reivindicações da categoria estão recomposição de perdas salariais, valorização profissional e melhores condições de trabalho. A paralisação foi aprovada em plenária nacional no sábado. A entidade já havia notificado o Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos sobre a possibilidade de paralisação. A pasta agendou uma nova rodada de negociação também ontem. No documento, a federação informa que, após análise de propostas apresentadas pelo governo, entenderam que a negociação teve poucos avanços. O texto diz que o governo, em vez de apresentar proposta nova que fortaleça a carreira do Seguro Social, piora o alongamento da carreira de 17 para 20 níveis pela criação da gratificação de atividade. A proposta, segundo a entidade, está muito aquém das perdas salariais da categoria, que superam 53% de perda salarial no último período. Portanto, podemos ter problemas aí nos postos de atendimento do INSS, tá, gente? Prestem atenção, se você tem que frequentar o INSS por algum motivo, né? Perícia médica, aposentadoria, enfim, tem muita gente que leva pessoas idosas da família também, ou pessoas inválidas, né? Lá na minha família a gente teve essa situação aí durante décadas, né? Com pessoas idosas e com o meu tio também, que sofreu um acidente, ficou décadas aí dependendo do INSS, né? Perdeu a consciência e tal, não sei o quê, então toda hora a gente tinha que ir lá fazer a perícia, provar que ele não tinha realmente condições e tal, tal. Se você tem que fazer isso, adiante-se e organize-se, porque a coisa pode ficar mais lenta nos próximos tempos com a greve, tá bom? Muito bem, a gente vai acompanhar isso aqui, né? O Ministério da Gestão afirma que apresentou uma proposta para a categoria que prevê ganho acumulado
de 24,8% com aumentos salariais que rondariam entre 2023, portanto esse ano, até 2026 para servidores ativos e inativos. A atual proposta também prevê o alongamento da carreira de 17 padrões para 20 padrões. Isso aqui eu não sei exatamente o que é. Também não está muito explicado na notícia aqui, faltou explicação, né? O que é padrões? Deve ser assim, você vai avançando na carreira, você muda de patamar, né? Agora você é o funcionário ABCD nível 2, nível 5, deve ser isso, né? E conforme você vai progredindo, você vai tendo aumentos salariais, por exemplo, e isso parece que é o que reclamam também os servidores, que se você coloca mais degraus, demora mais para você conseguir uma carreira melhor. É óbvio, né? Parece óbvio. Muito bem. É isso, né? Tá bom. A gente vai acompanhar mais uma greve aqui. Macron aceita pedido de renúncia do primeiro-ministro Gabriel Attal. O presidente da França, Emmanuel Macron, aceitou nesta terça-feira o pedido de renúncia do primeiro-ministro Gabriel Attal, segundo a nota emitida pelo governo francês. Macron, no entanto, pediu para que o aliado permaneça no cargo até a composição de um novo governo. Além de Attal, Macron também aceitou a renúncia de outros ministros do atual governo. Todos, contudo, vão permanecer em seus cargos provisoriamente para cuidar dos assuntos correntes até que um novo governo seja nomeado. Para nomear um novo governo, claro, Macron vai ter que conversar com a esquerda que venceu as disputas legislativas lá. E o Macron tá meio reticente aí, né? Não quer ceder o Macron. Se não fosse pela esquerda, você ia estar na mão da Le Pen agora, né? Sabe disso, né, Macron? Mas não quer, né? Por enquanto, tá recusando aí uma conversa mais direta, mas o governo vai ter que ser formado com a esquerda na França, não tem jeito. Vai ter Olimpíadas agora, começa, aliás, semana que vem já, ô Pedro Falcão? Acho que é, né? Semana que vem ou na outra, né? Então é um momento difícil também para você trocar governo nesse momento na França. A Alemanha proíbe revista da extrema-direita de circular, traz aqui o Diário do Centro do Mundo. O Ministério do Interior da Alemanha proibiu a revista de extremista direita Compact, conforme anunciado nesta terça-feira. As autoridades realizaram buscas em propriedades ligadas à revista nos estados de Brandemburgo, Hesse-Saxônia e Saxônia-Anhalt, visando confiscar ativos e evidências. A proibição também se estende à subsidiária Conspect Film, impedindo a continuidade de suas atividades. Basicamente, isso aqui é o Brasil paralelo da Alemanha, né? A revista, dirigida por Jürgen Lasser, tem como uma tiragem de 40 mil exemplares e opera um canal de vídeo online, a Compact TV, além de uma loja de produtos. É um porta-voz central da cena extremista da direita, incitando ódio contra judeus, imigrantes e nossa democracia parlamentar, disse a ministra do Interior, Nancy Faeser. A AfD, partido de extrema-direita, claro, criticou a proibição como um golpe sério à liberdade de imprensa. Não parece o Brasil, né, Pedro Falcão? Parece um pouco o Brasil, né? Aqui no Brasil a gente tem essa galera também, que defende exatamente isso, né? A gente está imitando os europeus, então. A gente finalmente está imitando os europeus, mas nas piores coisas, né? No que não presta, né? Em 2020, Facebook e Instagram já haviam removido as contas da revista por discurso de ódio. A nova medida demonstra que o governo alemão está agindo contra incendiários intelectuais que fomentam o extremismo e a violência. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra policiais fechando uma das instalações da revista. Então tá aqui, né? Na Alemanha, eles sim proíbem essa gente de se criar, porque a gente sabe como começou a coisa na Alemanha, na Itália, aliás, a gente sabe como começou a coisa na Itália também. Mussolini era jornalista, aliás, vocês sabem disso, né? Mussolini era um jornalista, tinha um jornal lá em Milão e tal, não sei o quê. Você começa incendiando as pessoas pela palavra, né, gente? Quem fala que a palavra é uma coisa que não tem nenhum efeito, deveria então viver a vida inteira sem falar nada, podia ficar mudo, né? Os bolsonaristas falam que muitas vezes, né, quando a gente parte para essa conversa, fala, mas é só o que o presidente está falando. Se você não quiser seguir, você não precisa, porque a palavra não tem esse poder. Então o Bolsonaro podia ficar quieto, né, podia ficar calado pelos próximos 40 anos, seria ótimo. Já que a palavra não tem efeito nenhum, então o Bolsonaro pode calar a boca, né? O Marcel Van Hatten pode calar a boca também, né? O Marcon, aquele outro que foi caçado, aliás, vamos falar sobre isso daqui a pouco, pode calar a boca também, já que a palavra não tem efeito nenhum, os senhores podem calar a boca pelos próximos 40 anos, vai ser um favor que os senhores fazem pra gente. Aliás. Só para dizer, as Olimpíadas começam no dia 26 de julho. Muito então, bem. 9 dias. Daqui a 9 dias começam as Olimpíadas. Muito bem.
Primeira pesquisa Ipsos após atentado contra Trump indica empate com Biden dentro da margem de erro. O ex-presidente Donald Trump e o presidente Joe Biden aparecem empatados dentro da margem em pesquisa eleitoral realizado pela Ipsos Reuters, divulgada nesta terça-feira. O republicano tem 43%, enquanto o democrata 41%. Então o Trump levemente à frente dentro da margem. Isso mais ou menos está em linha com o que já acontecia antes do atentado, né? O Trump já vinha ganhando espaço aí e na maioria das pesquisas aparecia à frente do Biden dentro da margem. O levantamento Ipsos ouviu 1.202 adultos entre os dias 14 e 16 de julho. A margem de erro é de 3 pontos. Esse foi o primeiro levantamento do Instituto após o atentado contra o Trump. Segundo a agência Reuters, os números sugerem que a tentativa de assassinato contra o ex-presidente não causaram grande mudança no sentimento do eleitor. A pesquisa apontou ainda que 4 em cada 5 norte-americanos temem que os Estados Unidos estejam saindo do controle após o atentado contra Trump. Segundo o levantamento, 84% dos eleitores disseram que estão preocupados com atos de violência após a eleição. 5% disseram ser aceitável alguém cometer violência para conseguir um objetivo político. 65% dos republicanos registrados para votar disseram que Trump era favorecido pelo poder divino. O índice é de 11% entre os democratas. Então aqui mostra muito do que o professor Castro Rocha vem falando, né? Em relação a essa tentativa de incutir nas democracias um caráter teológico, digamos assim. Nos Estados Unidos isso aqui também está avançando. 65% dos republicanos acham que o Trump foi favorecido pelo poder divino. É a mesma retórica que se usa no Brasil. Então são pessoas destinadas e escolhidas por Deus para cumprir, né, essa missão na Terra de liderar a humanidade. Portanto, por isso que o Trump não foi morto. Não teve a mesma sorte, né, Pedro Falcão? Deus aparentemente não escolheu o pai de família, aquele que protegeu a própria família, se atirou em cima da família e acabou sofrendo um tiro lá no mesmo dia do Trump e acabou sendo morto, né? Então Deus aparentemente para essas pessoas escolheu o Trump e o outro cara não teve, né? Deus não achou que não era bom salvar ele, né? Seguindo essa lógica, né? Não mereceu, né? Pensando com a lógica dessa galera, né? Agora, isso aqui é interessante, ó, gente, duas coisas importantes. Quase 9 em cada 10 das pessoas ouvidas pelo Ipsos Reuters, que é um instituto tradicional dos Estados Unidos, né? Disseram que estão preocupados com atos de violência após a eleição. Isso aqui pode jogar contra o Trump, porque a retórica da violência é identificada nos Estados Unidos como sendo uma retórica dos republicanos ligados ao trumpismo, né? Então, se as pessoas estão preocupadas com atos de violência, não deveriam votar em alguém que prega atos de violência, que é o que fazem os republicanos que estão ligados ao Trump. Ontem, hoje é quarta, segunda-feira, nós mostramos aqui, recuperem o programa, vários vídeos, né, Pedro Falcão, de republicanos do trumpismo aí, pregando arma, assassinar socialistas, o próprio Trump falando em banho de sangue se ele perder a eleição. Então, quem está preocupado com violência na política não deveria votar em quem prega violência na política. Isso aqui pode ser uma coisa. Sobre a pesquisa em si, eu acho, sinceramente, que ela é limitada. Eu concordo muito, aliás, quem tem feito uma análise muito boa sobre isso é a Mônica De Bolle, economista brasileira que mora nos Estados Unidos. Se vocês quiserem acompanhar no canal dela no YouTube, tem umas análises que ela vem fazendo. Todos os dias ela faz um vídeo lá de meia hora falando sobre o atentado, falando sobre a política americana, a escolha do vice do Trump, tem feito assim em pílulas para a gente entender. Eu não tinha visto os vídeos da Mônica ainda, fui ver a maioria deles ontem, né? Eu acompanho a Mônica com alguma assiduidade, mas nas últimas semanas não tive tempo de olhar o canal. E estamos muito alinhados, eu e a Mônica, em relação ao que aconteceu nos Estados Unidos. Eu fiz um programa de segunda-feira aqui, muito na linha do que ela falou, né? De que falta muito tempo para as eleições, muito tempo. Diferentemente do Brasil, os Estados Unidos estão acostumados com violência nas eleições. A gente também aqui teve eleições muito violentas, sim, mas os Estados Unidos é mais ainda, gente. Mataram 4 presidentes ou concorrentes ao cargo à presidência dos Estados Unidos. Nós não tivemos isso no Brasil desse jeito, né? Não causa tanto espanto na sociedade estadunidense esse tipo de coisa. Tentaram matar 10 candidatos à presidência da República nos Estados Unidos. 10. Então a gente está falando entre atentado e assassinados são 14, tá? Então lá
não é visto como, ó meu Deus, que coisa incrível que está acontecendo, tá? A Mônica falou muito sobre isso no vídeo dela de ontem, né? Aqui no Brasil tem umas análises ignorando a realidade do país onde aconteceu aquilo. É diferente do Brasil. Outra coisa importante, no Brasil, como eu falei aqui, eu discordo muito de quem diz que a facada do Bolsonaro não teve efeito na eleição, discordo mesmo. Acho que ela teve um efeito muito positivo para o Bolsonaro. Por quê? O Bolsonaro ficou internado mais de um mês, o Trump não. O que significa que o Bolsonaro ficou tendo mídia positiva, porque quem está internado depois de uma tentativa de assassinato está sempre colocado no lugar de vítima, né? Então aquilo gera, no geral, mídia positiva. O Bolsonaro, vamos lembrar, em 2018, o tempo de televisão dele para a eleição, pelo tamanho do PSL, que era o partido na época, era de segundos. Lembram? O Bolsonaro não tinha tempo de televisão. Quem tinha tempo de televisão em 2018 era o Haddad e o Alckmin. Eram os maiores tempos de televisão. A gente esquece, né? Parece que foi no milênio passado. Não, a eleição de 2018 era essa. O Bolsonaro não tinha espaço para aparecer. Então o Bolsonaro conseguiu tempo de televisão infinito com a facada. Foi super positivo para ele. E outra, tirou o Bolsonaro dos debates, onde ele poderia ser exposto e apertado pelos outros candidatos. Ele ficou de fora dos debates. Muita gente poderia ver ali um imbecil que ele era, né? Então o Bolsonaro passou uma imagem de que era menos imbecil do que se provou depois, na campanha. Há muita gente, inclusive eu, que acredito mesmo que o Bolsonaro teria vencido aquela eleição de todo modo, mas eu acho que o atentado contra ele o favoreceu. E não era uma pesquisa de uma semana para outra que você vai medir. Então eu acho que essa pesquisa aqui, em termos de medição, é limitada também. Você não vai medir isso, você vai medir isso no longo tempo. Agora as campanhas elas vão se reconfigurar, né? E o Trump vai usar isso na campanha, sem dúvida, né? Aquela vez, em 2018, foi 55-45 no segundo turno, não foi? Não lembro exatamente a porcentagem. Mas foi tipo um gol aos 40 do segundo tempo. Mas eu não sei se foi tanto tempo, tanto a diferença assim, não. Não? 10%? Acho que não no segundo turno. Mas pode ser, de votos válidos pode ser. Mas o fato é que são dinâmicas diferentes nos Estados Unidos e no Brasil. Tá? A sociedade estadunidense está mais acostumada com isso. Mais acostumada. Já aconteceu mais vezes lá. Não é, oh meu Deus. Está muito mais acostumada com atentados também desse tipo. Nós falamos ontem aqui, só na semana que aconteceu com o Trump, aconteceram 4 atentados nos Estados Unidos. Um em um shopping, outros 3 não lembram onde, um em colégio, outros 2 não lembram onde. Quanto é que foi em 2018? Foi 55,13 Bolsonaro e 44,87 para Haddad. Dos válidos, né? 5544. É, isso aí. Fez muita diferença para o Bolsonaro, muita diferença. Não adianta a gente pegar a pesquisa de uma semana para outra, gente, não é isso. É campanha, longo prazo, a maneira como aquilo foi usado, as consequências que teve. Então a gente vai ter que ver as consequências que teremos agora. E tudo pode acontecer, está tudo em aberto. Eu acho que não é assim. Geralmente esses acontecimentos favorecem a pessoa que está no lugar de vítima. Em geral é assim. Então, há sim uma tendência de que isso possa favorecer o Trump, que, lembremos, já vinha melhorando e já vinha à frente do Biden antes. A campanha para o Trump já é altamente favorável antes do atentado, como era para o Bolsonaro. Então, a gente vai ter que ver agora, ao longo do tempo, talvez na sociedade nos Estados Unidos isso reconfigure de uma outra maneira. Como a pesquisa traz que 85% das pessoas têm medo de violência política, principalmente depois das eleições, isso é um dado diferente do Brasil. No Brasil, a gente nem pensava nisso em 2018. Violência política não era um tema no Brasil. Não era, de fato. Nos Estados Unidos, hoje, é um tema. Então, as pessoas podem pensar, bom, eu não vou votar no candidato que prega violência o tempo todo, né? Então pode se configurar de um modo diferente. Eu me alinho a quem pensa que falta muito tempo ainda, 4 meses para a eleição. É um tempo infinito para uma eleição, tá? 4 meses é um tempo de campanha no Brasil. Aliás, campanha no Brasil, hoje em dia, pela legislação eleitoral, são 3 meses, se eu não me engano. Ou menos até, né? Então 4 meses, gente, é uma campanha inteira. Falta uma campanha inteira. Os democratas nem têm candidato ainda.
O Biden não é o candidato dos democratas. Não é. Ele não foi, não é o nominee que chama, né? Ele não foi o nominado pelo partido. Então os democratas sequer têm candidato ainda. A campanha nem começou, na prática. Tudo em aberto, tudo a ver, né? Bom, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul caça o mandato do deputado federal bolsonarista Maurício Marcon. Esse aqui é aquele cara do Quem Fuma, quantos baseados, né, o Pedro Falcão? Tem esse vídeo aí, não? Ah, podia ter, né, o Pedrinho? Ah, faz uma forcinha pra nós aí, pegar o vídeo dele. Quem fuma, não sei quantos baseados, né? O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul revogou nessa terça-feira o mandato do deputado federal Maurício Marcon. A justiça determinou que o partido, o Podemos, usou uma candidatura fictícia para burlar a cota de mulheres nas eleições de 2022, beneficiando diretamente o político com a fraude de gênero e a influência do poder econômico e dos meios de comunicação. Aliás, é exatamente isso que a Câmara dos Deputados da Federal quer anistiar, hein? Atenção com essa decisão aqui. O que aconteceu aqui, ó? O partido fraudou a cota de gênero. Ou seja, o partido tinha obrigação de colocar um número X de mulheres para concorrer. Aliás, eu falei sobre isso aqui na sexta-feira, se não me engano, né? Como funcionava esse esquemão. Como funciona até hoje? Coloca as mulheres para concorrer, registra elas como candidatas, porque é obrigado por lei. E agora a Câmara dos Deputados Federal, lá liderado pelo Arthur Lira, com o voto inclusive do PT, querem mudar isso, pra gente deixar bem claro aqui, bem claro, tá? Com o apoio do maior partido da esquerda da América Latina, querem mudar isso, tomara que mude de posição o PT, né? Porque até ontem tava todo mundo de boa com esse negócio aqui. E aí você coloca as mulheres para concorrer, mas de fato você não dá condições para que elas concorram. Ou seja, a mulher está registrada, só que ela já sabe que ela vai se registrar, mas não vai fazer campanha. Muitas dessas mulheres são enganadas, porque vão lá, se registram de boa fé, acham que o partido vai apostar nelas, chega na hora H, o partido não dá dinheiro para elas fazerem campanha, não dá espaço na televisão, não dá espaço no rádio, ou seja, esconde, né? Então só cumpre a cota, mas esconde. Ou seja, na prática, o partido está fazendo campanha basicamente só para homens. Isso é considerado uma candidatura laranja. Já acontece no Brasil há muitos anos. O campeão de candidaturas laranjas, por exemplo, na eleição de 2018, foi justamente o partido do Bolsonaro, o PSL. Principalmente na cota de mulheres. Então, o Tribunal Regional, por unanimidade, 7-0, concluiu que o Podemos, que é o partido do senhor Marcon, usou essa estratégia, de fato não fez essas mulheres capazes de concorrer às eleições. Como eu falei, muitas delas são vítimas dessa história, acham que realmente vão concorrer e o partido passa a perna nelas. Muitas não, muitas entram para ganhar uma grana, então aceita, registra, ganha um dinheiro ali, né, e sabe que não vai concorrer, e na prática o partido faz a campanha somente para os homens. Então esse Marcon não teria votos suficientes para se elegeu na esteira dessa fraude que foi detectada pelo TRE e foi cassado. Segue no cargo, porque o caso agora vai para o Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral vai analisar o caso. Se ele for cassado, ele vai ser imediatamente removido do parlamento, pode recorrer ao STF. Então agora é isso que acontece com esse cara. Tem o vídeo aí? Esse cara aqui. 100 gramas são suficientes para fazer 200 baseados. Quem fuma 200 baseados? Ai, eu não gosto de usar a figura do palhaço, né? Porque eu, como um amante do circo, acho que é muito ruim, né? O estigma, assim. Mas muita gente usa, né? Esse Macron é um palhaço, né, velho? Quem sabe, assim... É um Nicolas Ferreira, é Gustavo Gayer, essa gente inútil, né? Esse cara é um inútil. Inútil. Você que votou nesse cara, você é um idiota. Saiba disso, né?
Vamos falar claramente aqui, né, o Pedro Falcão? Muitas vezes a gente é idiota na vida, né? Quantas coisas idiotas você já fez, Pedro Falcão? A última delas foi vir trabalhar aqui, inclusive. Não é uma coisa idiota que você tá fazendo aqui, né? Então, a gente faz coisas idiotas, né? Eu faço coisa idiota o tempo todo, gente. Né? O tempo todo. A coisa mais idiota que eu vou fazer ainda está por vir. Ainda está por vir, inclusive. A gente não vai falar aqui, mas ele fez uma coisa idiota que foi vir trabalhar aqui comigo e vai fazer uma coisa mais idiota ainda depois, né? Que a gente não vai poder falar. Então, cara, você que votou nesse cara, esse cara, se não me engano, é da Serra do Rio Grande do Sul, né? Caxias do Sul, acho que ele é, né? Você, eleitora, que votou neste cara, você é um imbecil. Não tem outra palavra. Você jogou seu voto no lixo. Tá no lixo. Jogou no lixo e pior, você nos deixa de legado um imbecil, um inútil, que consome dinheiro público, recursos. O meu dinheiro, meu imposto. Meu imposto. Aqui tá um monte de luz ligada aqui. Eu tô pagando imposto nessa luz que tá ligada aqui. Eu tô sustentando essa porcaria desse cara, inútil, sabe? Delinquente intelectual, bagunceiro, foi eleito só para encher o saco, né? É o tipo de gente que a gente não precisa, mas tá aí, né? Tá aí. Por quê? Porque um bando de imbecil votou nesse inútil. Então tomara que esse inútil caia fora mesmo. A nossa chance, talvez, é que não assuma um outro mais inútil do que ele no lugar, o que eu não duvido, inclusive. Eu não duvido. Né? Tem que ver quem quer, se cai o suplente também, né? Eu não sei se vai cair. Aqui, ó, se o TSE confirmar a cassação de Macron e dos suplentes, Marcon, né? O novo cálculo do quociente eleitoral deverá ser realizado concedendo a cadeira ocupada pelo deputado a outro partido ou a um partido da coligação. Caxias do Sul, né? Que lástima, né, cara? Cara, eu não consigo classificar o quão imbecil é alguém, o quão idiota você tem que ser para sair de casa num domingo, decorar o número de candidato deste outro idiota e chegar numa urna, ter a capacidade, a imbecilidade de apertar o número, apertar confirma. Você é muito burro, velho. Sério, quem vota num tipo de pessoa dessa é muito burro. Não tem outra... Né? O Pedro falou que eu tô sendo muito duro hoje aqui. Não, né? A pessoa tem que ser muito idiota para votar numa pessoa como essa. Me dá 3 motivos para votar em alguém como esse cara. 3. O que você imagina que essa pessoa vai fazer em Brasília com o seu voto, com o seu dinheiro? Eventualmente a pessoa que reclama de pagar imposto, que não sei o que, já está pagando imposto. E o dinheiro está indo para o salário desse cara. O que é a expectativa? Qual que é a expectativa? Que esse cara vai fazer o quê? Ele vai lutar contra o comunismo. Deve ser essa a expectativa das pessoas. Sério, parabéns pelo seu voto, né? Continue assim. Vamos lá para o iclnoticias.com.br. Após o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciar Flávio Bolsonaro, a BIM Paralela investigou auditores da Receita Federal. Cerca de 15 dias após o Ministério Público do Rio de Janeiro apresentar denúncia contra Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas, integrantes da BIM Paralela monitoraram ilegalmente os auditores da Receita Federal responsável pelo relatório que deu origem à investigação. A ação foi realizada com o intuito de achar podres e relações políticas dos servidores e produzir dossiês na tentativa de desmoralizar e descredibilizar a investigação. A denúncia contra o Flávio, no caso das rachadinhas, leia-se roubo de dinheiro público, roubo de dinheiro, né? E quem rouba dinheiro é ladrão. Então, as denúncias contra o Flávio Bolsonaro de que, segundo a denúncia, que ainda está em andamento e ainda não foi julgado, portanto não podemos afirmar, mas há suspeitas de que o Flávio seja um ladrão. Vamos deixar bem claro aqui. Então, as denúncias de que Flávio Bolsonaro seja um ladrão foram feitas no dia 13 de novembro de 2020. 15 dias depois, valor suspeito de que ele tenha roubado como ladrão, Flávio Bolsonaro, suspeito de ser um ladrão, 6 milhões de reais. Eu acho que é pouco, tá? Acho que é pouco. Acho que é o que conseguiram pegar ali. Eu acho que é muito mais do que, muito mais do que isso. E depois que assumiram a presidência da República ainda, muito mais. E depois que virou senador ainda, mas assim, incontavelmente muito mais. Muito mais, tá? Tudo bem, vamos ficar nisso. Pouco tempo depois,
esses caras da tal da BIM paralela começaram a fazer uma varredura na vida privada dos agentes da Receita Federal que produziram os relatórios, que ajudam no caso das rachadinhas. Então, como eu falei ontem aqui, lembra que eu falei ontem aqui do áudio? Bom, o Bolsonaro, o áudio, ele pode se reunir. Aliás, ontem eu estava escutando o Reinaldo Azevedo e o Reinaldo foi na mesma linha, né? Na mesma linha, pensamos a mesma coisa nesse caso aqui, que é o que me parece que é o mais lógico, porque assim, o Bolsonaro, ele pode se reunir com alguém, né? E ser gravado, como foi gravado pelo Ramagem, e falar que ele vai assumir a presidência dos Estados Unidos. E vai fazer como? Ele vai usar o exército brasileiro, vai invadir os Estados Unidos e vai assumir a presidência, pode falar o que ele quiser. Tá? Falar até papagaio fala. Então é bom a gente fazer essa distinção, né? Muita gente confunde o áudio gravado, a conversa gravada pelo Ramagem de 1 hora e 8 minutos prova que o Bolsonaro... Não, a conversa não prova. Não prova. Calma lá. O presidente da República ou qualquer pessoa pode ser gravado numa conversa e pode estar falando os maiores absurdos. Pode falar que ele, Bolsonaro, vai ganhar o concurso de Miss Brasil. Isso prova que... Não prova nada. O Bolsonaro pode falar o que ele quiser na conversa. O que vai provar são os atos posteriores. Então, os caras... É a mesma coisa do 8 de janeiro. Mesma coisa. Teve conversas, o Bolsonaro falou com um, falou com o outro, daí tem o depoimento do comandante do exército dizendo que o Bolsonaro teve acesso à minuta do golpe, que o fulano escreveu a minuta, que eles estavam numa reuniões, que a minuta foi lida, que não sei o que lá. Beleza. Até então, aí eu que uso a defesa do Bolsonaro. Bom, mas até então qualquer um pode falar o que quiser, mas não fez nada. Falou, mas não fez nada. O Bolsonaro falou que ia assumir a Igreja Católica Apostólica Romana, ia tirar o Papa de lá e assumir como novo Papa. Bom, pode falar, mas ele, de fato, ele fez alguma coisa para conseguir botar o plano em marcha? Não fez. Nesse caso aqui da BIM paralela, fez. As coisas aconteceram depois, conforme o combinado. Né? Tá mais aqui uma prova aqui publicada pelo iclnoticias.com.br. A BIM paralela agiu em favor de Flávio após cobrança de Bolsonaro a ministros. Então, mais uma matéria aqui mostrando que houve movimentação, sim, na prática. Na prática, houve movimentação depois da combinação. Então, depois da conversa, temos que fazer isso, aquilo, aquele outro, teve movimentação. Ontem, o Ramagem prestou depoimento, aliás, hoje o Ramagem vai prestar depoimento à Polícia Federal. Ontem, uma das advogadas lá que participou da conversa, né, a doutora Bierenbach, se não me engano, é o sobrenome dela, deixa eu ver se tem nessa notícia aqui, são duas, né, eram sócias, participaram da conversa com o Bolsonaro, com o Ramagem, com o Heleno, aparentemente as sócias brigaram, né, a doutora Bierenbach foi a público ontem, deu entrevista para Deus e o Mundo, CNN, Globo News e o que mais falou ontem, o Guilherme Amado falou para todo mundo, abriu a agenda a doutora, né? Olha, tenho impressões um pouco diferentes, né, do que aconteceu no dia de ontem, tá? Com toda a vênia aí aos colegas e, obviamente, importantíssimo ouvi-la. Se ela se colocou à disposição, ela é uma das pessoas que estavam na reunião. Tinha 5 presentes na reunião. Essa doutora é uma delas. Tinha 2 advogados, o Ramagem, o Heleno e o Bolsonaro. É claro que o jornalismo vai ouvir uma testemunha ocular da reunião, tá? Mas ontem nas redes sociais, as pessoas às vezes elas ficam muito emocionadas, eu acho. A pessoa fica muito emocionada, né? E ela comprovou que não sei o quê, olha aí, ela está comprovando que houve a reunião. Gente, resumo do que a advogada falou ontem, em vários lugares, tá? Ela esvaziou a reunião. Prestem atenção, principalmente quem acompanha a rede bolsonarista pela internet aí, a advogada ontem deu munição para os bolsonaristas. Mas como assim, né? Eu tuitei até ontem e as pessoas, não entendi, como assim? Porque vocês estão muito emocionados. Calma. Vocês estão muito qualquer, né, o Pedro Falcão, qualquer olhadinha já acha que é amor, né, Pedro Falcão? Não é assim, né? Já olhou pro ladinho e já acha que é amor. Não é, gente, não é amor. Às vezes é só uma piscadinha. Ela falou que não sabia que os relatórios que ela recebeu pelo WhatsApp
da sócia dela eram produzidos pela ABIN. Ela falou, eu não sabia que era da ABIN, né? Quem disse isso foi a sócia, disse para o Guilherme Amado, mas a doutora que apareceu ontem falou, eu não sabia que os relatórios eram da ABIN. Como que o bolsonarismo vai usar isso nas suas redes de comunicação? Pega o corte e fala, nem sabia que esse negócio era da ABIN. Pum! Já roda no WhatsApp do bolsonarismo, estourando geral. O que mais que ela falou? Que os relatórios eram meio semi-amadores, inúteis. Eram primários. Como é que isso vai estourar no grupo dos bolsonaristas? Ah, aqui, ó, nem era inteligência, nada. Nem era a BIM paralela. Era um monte de bobagem. Coisa que você acha no Twitter, tá? Foi isso que ela falou. Falou que o Ramagem nunca ordenou nada para ela, de que era para produzir absolutamente nada de relatório. Falou que se surpreendeu com a presença do Bolsonaro. Falou que nem sabia que o Bolsonaro ia estar nessa reunião. Então, vejam, a doutora ontem deu uma série de entrevistas na imprensa. Ela esvaziou o caso. Vocês prestem atenção nas entrelinhas das coisas. A galera está muito emocionada ultimamente, né? Ela deu uma esvaziada no caso. Abriu a agenda, falou com Deus e o mundo ontem, né? Apareceu assim, uma hora para outra. Ah, mas porque ela foi citada, que ela participou da reunião. Gente, já se sabia que ela tinha participado dessa reunião 4 anos atrás. Não foi ontem que descobriu-se. Faz tempo que já foi publicado que ela estava nessa reunião. Ela e a sócia. Então calma lá, tá? Eu vou repetir o que eu falei no começo da semana aqui. A reunião não prova nada. A gente tem que cuidar para não ficar muito emocionado. A reunião não prova nada. As entrevistas que ela deu ontem jogam muito mais água no moinho da extrema-direita do que qualquer outra coisa. Os relatórios eram bobinhos, eu nem sabia que era da BIM, eu recebi pelo WhatsApp, mas não sabia quem tinha sido feito, nem usei esses relatórios, não pedimos nada que fosse ilegal, muito antes pelo contrário. O meu intuito era denunciar investigações ilegais contra o Flávio, uma suposta máfia de investigação, de fishing expedition dentro da Receita Federal. Eu nem sabia que o Bolsonaro ia estar na reunião, o Ramagem não me pediu nada. Só de cabeça citei 8 argumentos aqui, que foram espalhados ontem pelas redes do Bolsonaro. Calma lá que acho que a gente está muito emocionado às vezes. É importante ouvi-la? É importante ouvi-la. Eu estou fazendo aqui, trazendo a conclusão, o rescaldo do dia de ontem. Né? Abriu a agenda, deu entrevista para todo mundo. Qual que foi o rescaldo? Quem acompanha as redes bolsonaristas pode ver que tipo de informação está rodando lá. Ah, mas ela confirmou que teve reunião. A reunião já está confirmada que teve. A reunião foi gravada, gente. O Ramagem confirma que teve reunião. Não tem nada de novo dizer que teve reunião. Ah, mas ela confirmou que recebeu, que teve os relatórios. Os relatórios já estão confirmadíssimos que foram produzidos. Foi confirmado pela Polícia Federal. A ex-sócia dela, que era outra advogada, já tinha confirmado para o Guilherme Amado 4 anos atrás que tinha recebido os relatórios. E que tinha usado na defesa do Flávio. Nada de novo nisso. Nada de novo. Cuidado para não se emocionar, né, Pedro Falcão? Porque senão a gente vai ser aqueles bolsonaristas no acampamento. Só mais 72 horas. Não, olha só isso. Calma. Bom, a Bela Megali traz aqui que o partido do Ramagem vai rodar uma pesquisa essa semana para ver se o Ramagem de fato vai decolar na sua candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro ou não. Por enquanto está longe e eu até acho que o Eduardo Paes vai ser eleito em primeiro turno, né? Gente, vamos lá então, rapidamente, só para a gente mostrar aqui, o aeroporto de Porto Alegre, Salgado Filho, volta a operar. Notícia aqui da 0 Hora, que no mais das vezes fez um excelente trabalho durante as enchentes, mas no caso do aeroporto e da Fraport, no geral, tirando exceções, porque tem as exceções, de repórteres e jornalistas muito competentes, mas principalmente da parte dos colunistas da casa, fizeram um lobby desgraçado para a imprensa alemã e se estreparam, tá? Porque é o seguinte, começaram a falar em 1 bilhão que a gente ia ter que pagar, depois voltaram atrás, depois apareceu um seguro quando... Quem falou primeiro no seguro? Ô Pedro Falcão, essa telinha aqui, né? Essa telinha nossa aqui. Quem trouxe aqui a apólice do seguro? Papai trouxe a apólice do seguro, né? Vamos usar o programa para elogiar o nosso jornalismo aqui também, né? Porque já que a 0 Hora não vai fazer isso, ignora a existência, né? Então, quem trouxe a discussão à baila fomos nós.
Mudou tudo, gente. O aeroporto já vai operar, já vai abrir antes, a Fraport já se mexeu, já vai botar para rodar, vai ter 50 voos até outubro, vai estar totalmente aberto em dezembro. Veja só, até a colunista lá da Zero Hora, né, que tinha falado que a gente era aqui, não sei o quê, que nem sabia direito quem que eu era, né, o Pedro Falcão. Você, quem é você mesmo? Você, não sei, né, você. Rapazinho, rapazinho, você que faz um programinha aí. Dona Rosane, deu ruim, né? Deu ruim. Teve que dar uma virada, inclusive, na maneira como tá escrevendo sobre o caso agora, né? Antes era, como é que era que ela falou que eu tava fazendo aqui? Interpretação criativa do contrato. O que aconteceu? O que aconteceu? Reabertura parcial do Salgado Filho em outubro foi alinhavada há um mês. E agora que a discussão sobre o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato fica para um segundo momento. O que falamos aqui desde o começo? Exatamente isso. Que bom, né, que por motivo de força maior teve que dar uma realinhada no discurso aí, né? Tá, gente? Então vamos resumir o negócio aqui. A gente ia pagar de barato o que a tal da Fraport, empresa privada controlada pelo estado de Hesse, na Alemanha, portanto uma estatal alemã, que veio para o Brasil fazer dinheiro, não veio fazer caridade. Não é porque eles acham que a gente é legal. Tá bom? Eles vieram aqui fazer dinheiro. Dinheiro. Não vai dar tempo de passar o vídeo do Matheus. Quanto tempo tem o vídeo do Matheus? 2 minutos e meio. Não vai dar tempo hoje, mas a gente vai passar amanhã. Matheus Gomes, político gaúcho que vem fazendo um brilhante trabalho em relação à Fraport. Então agora não é mais 1 bilhão que a gente vai ter que dar na mão dos alemães. Agora é menos. Aparentemente pode ser 700 milhões ou menos. Mas aí tem o seguro, então se é 700 menos o seguro, quanto que é o seguro ainda é um mistério quanto o seguro vai pagar. 120, 150, 180, então já não é 700, é 500. Então já é uma outra discussão, quem está trabalhando agora é a Fraport. A gente tem que ficar de olho porque isso aqui, vamos combinar? Tem cara de acordão, tá? Até porque a Zero Hora deu uma amansada, então se deu uma amansada, tem cara de acordão. Tem coisa que a gente não sabe. Aliás, tem coisa que eu sei, mas ainda não posso falar. Mas tem coisa que eu não sei ainda, mas que eu vou saber, que eu vou descobrir. Então, assim, nós vencemos uma primeira etapa. Os caras iam botar a mão no nosso bolso e iam roubar o nosso dinheiro. Isso não vai mais acontecer, pelo menos não na medida que acontecia antes. A Fraport baixou a bolinha. Agora, vamos ver se quando a poeira baixar, não vai ter um dinheiro para a empresa aí que não é justo, que não é devido. Não que eu defenda que não tem que renegociar contrato, o poder público pode entrar com dinheiro, tudo bem. Se bem que, na medida do possível, segundo os liberais, o risco do negócio é deles, né? Então, na medida do possível, problema da Fraport, cara, quer operar o aeroporto, se não quer, fica em casa, não opera nada, não corre risco. Tudo bem, bota o dinheiro no banco, né? Agora, tudo bem, vai ter negociação. A gente vai ficar de olho aqui de quanto vai ser essa negociação. Até o final. Tá bom? Porque a gente pegou esse osso aqui bem no comecinho e não vai soltar, né, Pedro Falcão? Tá bom? Você, rapazinho, acabou o programa, viu? Voltaremos amanhã, às 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília. Agora vai começar o ICL Notícias, primeira edição. Um beijo pra todo mundo e tchau. Se você se interessa pelo tema empreendedorismo, mas está assustado com esse monte de guru de internet que diz que você vai ficar rico da noite pro dia com um monte de fórmula mágica, você está certo de estar desconfiado. Empreendedorismo se aprende com ciência, método e com professores que são conceituados, que sabem do que estão falando. Professores das universidades, professores das faculdades, conceituadas. E foi isso que a gente fez em fevereiro, lançando o nosso programa Empreendedor Mestre, um programa de formação em empreendedorismo e negócios. Milhares de pessoas entraram na primeira turma e não só aprenderam com todos esses professores e professoras, mas hoje fazem parte de uma comunidade de negócios que fazem negócios entre si e aprendem junto sobre esse tema tão interessante. A gente vai lançar agora a segunda turma desse programa de formação em empreendedorismo. E a aula inaugural vai ser dia 28 de julho, um domingo às 8 horas da noite. Se inscreve, não perde essa aula não, que você vai ficar encantado como ficaram os milhares de alunos e alunas que se inscreveram na primeira turma. Um abraço e até lá!